Hebreus capítulo 4, versículo 12, é uma passagem muito conhecida pela maioria das pessoas, e o texto está nos dizendo o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Bom, para entender Hebreus 4, 12 e 13, nós precisamos entender o contexto onde esses dois versículos estão. Esses versículos eles estão encaixados dentro de um contexto de advertência e promessa. Se você olhar o capítulo 3 de Hebreus e também o início do capítulo 4, você vai perceber que esses capítulos estão falando acerca da saída de Israel do Egito, onde Deus livrava o povo da escravidão com mão forte, com braço estendido, executando milagres extraordinários, e relata logo em seguida a murmuração, a reclamação e o abandono, a falta de fé desse povo durante o percurso. O que aconteceu? Eles foram castigados durante 40 anos, peregrinando pelo deserto, para que aqueles murmuradores existentes entre o povo, aqueles que não creram totalmente na promessa de Deus, fossem perecendo ao longo do caminho e não alcançassem a promessa final de Deus, que era entrar na terra prometida. Então esse versículo, quando ele fala que a palavra de Deus ela é uma espada aguda, ela é penetrante, ela é uma espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e não existe nenhuma criatura que esteja encoberta diante de Deus. Isso está nos dizendo claramente que, dentro desse contexto de promessa e advertência, aqueles que ignorarem a advertência, eles irão realmente sucumbir, irão perecer. Então, Deus tem uma advertência para mim, Deus tem uma advertência para você, Deus tem uma advertência para a espécie humana, mas ao mesmo tempo também Deus tem uma promessa. E a palavra de Deus é apta para discernir o nosso comportamento diante dessa advertência e também diante dessa promessa. Bom, só que aí a gente pode começar a pensar o seguinte, quando olhamos principalmente para as nossas falhas e para o nosso coração, que muitas vezes tem uma tendência de se inclinar para as coisas que desagradam a Deus, para as coisas que levam o homem para caminhos que realmente nos mantêm afastados de Deus e da essência para a qual os seres humanos foram criados. Então todos nós temos essa tendência, todos nós temos essa inclinação. Então nesse momento surge uma preocupação dentro de nós. Poxa, se lá atrás alguns pereceram porque não estavam atentos à promessa, porque deixaram de confiar, porque reclamaram, porque murmuraram, porque abandonaram ali o projeto original de Deus, o que eu vou fazer então? A Bíblia nos dá um escape. O versículo 14 até o versículo 16 de Hebreus nos diz o seguinte: visto que nós, diferente deles, vamos dizer assim, vamos acrescentar isso aí, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Os filhos de Israel que peregrinaram pelo deserto e alguns pereceram, tinham também um sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote humano que não conseguia penetrar no céu, penetrava no máximo o santo dos santos, ou seja, todo aquele ritual para se ter acesso a Deus, ele ia somente até o santo dos santos, ele não penetra os céus. Nós agora também temos um sumo sacerdote que penetrou diretamente nos céus. Por isso aqui há o convite do escritor aos Hebreus: retenhamos então a nossa confissão, vamos guardar essa confissão até o fim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós agora não temos um sumo sacerdote humano, não é mais um sacerdote humano que simplesmente obedeceria o rito de pegar um animal, oferecer em holocausto para que os nossos pecados fossem perdoados. O nosso sumo sacerdote agora, além de se compadecer por nós, ele deu a sua vida para nos resgatar. Temos agora um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então aí, o versículo 16 diz: já que temos esse sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, um que, como nós, foi tentado em tudo, mas diferentemente de nós, ele não pecou, o convite vem agora em seguida para que nós cheguemos então com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então quer dizer que há uma melhor esperança para nós em relação à
vida espiritual do que havia para os filhos de Israel. Temos um sumo sacerdote que morreu por nós sem pecado e ele é capaz de nos ajudar, desde que nós estejamos dispostos a chegar com confiança ao trono da graça, para encontrarmos misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Então, se o seu coração te incomoda, se as suas falhas te oprimem, o conselho que a palavra de Deus tem é chegar com confiança ao trono da graça.